Olá, bom dia, graça e paz. Pastora Sandra falando. Vamos a mais um dia do nosso propósito, 30 dias de oração pela família. 21º dia do nosso propósito. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a família e a evangelização discipuladora. O texto que eu quero ler com você está em Marcos, capítulo 2, do 3 ao 5, que diz assim: Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Cafarnaum é conhecida como a cidade de Jesus. A sua própria cidade. Conforme a expressão que encontramos em Mateus 9:1, Jesus estava de volta ali. Imagine então o alvoroço, todos comentando sobre o retorno de Jesus, muitos indo até a casa onde estava. Imagine a quantidade de pessoas que não gostariam de estar com o Mestre. Marcos fez questão de mencionar que havia uma multidão que já tinha se aproximado de Jesus. No meio de toda aquela movimentação, aparecem 4 homens conduzindo um paralítico até Jesus. De repente, um leito com aquele doente começa a baixar no lugar em que Jesus estava. Com toda certeza, essa operação não foi fácil, mas quando há fé e perseverança, o milagre acontece. Então diz o verso 5: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Este texto nos ilustra muito bem como vale a pena levar pessoas a Jesus. Nós não sabemos os nomes desses homens. No entanto, a fé deles marcou história. Eles foram um instrumento de bênção na vida daquele paralítico. Eles se envolveram com alguém que provavelmente estava à margem da sociedade. Um paralítico, alguém que muitas vezes era acusado por causa da sua enfermidade. Alguém que não podia ajudar a si mesmo. Fico a imaginar como poderia ter sido a sua vida. Ele era totalmente incapaz de dirigir-se sozinho até Jesus. Era necessário que alguém o levasse. Encontramos muitas pessoas como aquele paralítico em nossa sociedade. Pessoas que não conseguem chegar sozinhas a Jesus. Quem são elas? Todas que estão longe da graça de Deus. O homem longe de Deus precisa da minha e da sua ajuda, da ajuda de nossas famílias. Ele é um paralítico espiritual. Precisamos ser como aqueles 4 homens. Nossas famílias precisam se envolver com pessoas que não têm condições de irem sozinhas a Jesus. Lutas e dificuldades estarão diante de nós, mas devemos pedir a Deus as estratégias corretas, que nossas famílias sejam instrumentos de Deus para abençoar outros que não conseguem se achegar a Jesus. Que Deus nos use diariamente para a sua glória. Essa palavra que a gente acabou de ler fala sobre um homem que precisava de ajuda, né? E que esses 4 homens tiveram uma atitude que fizeram a diferença, enquanto, quem sabe, todos passavam por ali e olhavam somente a situação daquele homem e já sabiam pela sua condição que ele era um paralítico. E é isso que hoje a gente vê na sociedade. As pessoas estão conformadas com a situação. Ah, o fulano é um drogado. Ah, o fulano é isso, né? A sociedade coloca um rótulo, né, sobre as pessoas, e elas são rotuladas e deixadas de lado. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ter esse discernimento, que quando uma pessoa ela não consegue, e às vezes a paralisia, como foi lida aqui, ela é espiritual.
A pessoa ela não consegue por si só, ela não tem força. Ela quer, ela quer ir até Jesus, mas ela não tem forças. Às vezes até a gente julga como sem vergonhice. Ai, a pessoa é sem vergonha. Ela sabe o que tem que fazer e não faz. Só que quando uma pessoa ela está presa ao pecado, ela está amarrada numa mentira que o diabo colocou na mente dela, ela sabe o que é certo fazer, mas ela não consegue. Então, quem que precisa ajudar? O que essas pessoas precisam não é de julgamento, não é de apontar o dedo, elas precisam de amor, de atitude, de ajuda. Vamos orar hoje para que as nossas famílias venham funcionar como um braço de Deus, como a mão de Deus. Vamos orar pelas famílias saudáveis, que conduzam, que possam conduzir outras famílias até Jesus, né? Às vezes a gente vê as pessoas que servem a Deus se excluindo. Tipo, tem alguém que não conhece Jesus, ao invés da pessoa se aproximar, a pessoa às vezes faz um aniversário e convida, aqueles que são cristãos nunca vão. Ai, não vamos, porque lá é um ambiente que não tem Jesus e acaba não tendo discernimento de como agir, que o Senhor nos dê estratégia, porque tem, gente. Tem muita estratégia. Deus, ele é um Deus criativo. Ele é o Deus que inspira o homem a criar as invenções todas que existem. Vocês acham que todas as invenções que existem hoje, que nós ficamos maravilhados, é da capacidade humana? Não, isso é uma revelação de Deus dentro do conhecimento e da sabedoria humana. Deus capacita o ser humano a criar, a inventar coisas. Então, ele é um Deus que criou tudo. Você acha que ele não vai te dar uma estratégia para você chegar nesse amigo, nessa amiga que está preso no pecado, que não sabe o que fazer para ir até Jesus, né? Ela até tem consciência de que precisa de Jesus, mas ela não consegue, porque ela está paralítica espiritualmente. Então, que nós possamos orar por essas pessoas. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu quero colocar diante da tua presença, Senhor, esse momento, Deus, aonde esse tema que nós acabamos de falar, Senhor, sobre a evangelização discipuladora, a disposição das pessoas de pegar pela mão e levar essa pessoa para Jesus. Talvez essa atitude não vai ser de pegar na mão e arrastar essa pessoa para a igreja, talvez, mas seja numa atitude constante, numa atitude diária, de mensagem, todo dia mandando uma mensagem, mandando uma palavra, uma oração, não desistindo, Senhor, dessa pessoa que está presa no pecado, que ela quer vir para Jesus, mas ela não tem força, ela não consegue ter atitude diante dessa paralisia espiritual. Nós queremos, em nome de Jesus, repreender, Senhor Jesus, toda a estratégia do inimigo na mente dessa pessoa, toda a estratégia de Satanás em aprisionar essa pessoa, em paralisar ela diante da verdade, diante, Senhor, do livramento, da libertação. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos usar como um instrumento do Senhor, que possamos alcançar os perdidos, que o Senhor nos dê sabedoria e a estratégia correta, Pai, para que os obstáculos não desanime ninguém na perseverança por aquela alma, para que nós possamos todos os dias ser um instrumento de Deus na vida de alguém que precisa do socorro, Pai, da nossa ajuda, que não sejamos negligentes, que não venhamos ser frios espiritualmente, a ponto de não perceber o pedido, o sinal, Senhor Jesus, de fumaça que aquela pessoa está enviando em relação a socorro para a sua alma. Em nome de Jesus, dá-nos persistência, Pai, em nome de Jesus. Amém.